Para quem gosta de trabalhar com artes cênicas, chegou a sua hora de conhecer alguns detalhes dessa profissão. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é o diretor teatral Emetério II. Neste bloco vocês vão conhecer um pouquinho da arte cênica, em especial nós vamos falar sobre teatro. E quem vai conversar com vocês sobre este assunto é o Emetério II, que é diretor de teatro. E quem trabalha com teatro eu tenho certeza que conhece. Tudo bom, Emetério? Tudo tranquilo, Sônia. Bom dia para todo mundo. Seja bem-vindo ao programa. Conta um pouquinho para o pessoal de casa como é trabalhar com teatro, o que é viver no mundo do teatro. Olha, trabalhar com teatro é muito espetacular, porque você passa mais tempo ralando do que recebendo aplauso. E eu acho que essa relação é muito interessante, porque às vezes você entra no teatro querendo chegar na televisão, você entra no teatro querendo chegar no cinema, e o pior não é só querer chegar, é querer chegar logo. E a coisa não acontece assim. Na vida da gente, a gente sabe que a gente sofre demais para conquistar determinadas coisas, que a gente trilha um caminho árduo e esse caminho é trilhado a cada dia e não tem atalho e principalmente não tem mapa, e esse trilhar nos faz chegar em algum lugar. A gente, muitas vezes, por querer esses resultados mais imediatos, por querer esses resultados mais rapidamente, a gente acaba desistindo, porque os desestímulos e, digamos assim, os contra-exemplos são maiores do que normalmente se espera. Mas realmente acontece dessa forma, porque, como eu costumo muito dizer nos cursos e nas oficinas que eu ministro, se atuar fosse fácil, todo mundo era ator. Se dirigir fosse fácil, todo mundo era diretor. Se fazer arte fosse fácil, todo mundo era artista. E é como a gente diz, ainda bem que não é, porque demanda um trabalho, demanda um estudo, demanda uma maturação que realmente só o tempo dirá, que realmente só o tempo vai trabalhar. Claro que não é só esperar. Claro que se você ficar sentado no seu sofá ou deitado na sua cama só sonhando, um dia, quando, e não ralar e não trabalhar para isso, realmente também nunca vai acontecer. É uma junção de oportunidades e escolhas. As coisas vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo e à medida que elas aparecem, é necessário fazer algumas escolhas. Determinadas escolhas, elas, digamos assim, te afastam dos teus amigos, te afastam das tuas famílias, digamos assim, te afastam do teu convívio social. Mas quer queira, quer não, se você parar um pouquinho para pensar, nós artistas somos a diversão do resto do mundo. Nós, artistas, somos a diversão da sociedade propriamente dita. Como a gente, sendo diversão, vai querer priorizar determinadas coisas, como, por exemplo, querer curtir um final de semana? Muitas vezes, o nosso final de semana acaba sendo no palco. Muitas vezes, a nossa curtição de final de semana acaba sendo ver os outros se divertindo às nossas custas. Se divertindo às nossas custas com a arte, com o teatro, com a dança, com a escultura, com artes plásticas, enfim, com o cinema. E esse esforço, e essa demanda, e esse trabalho, e essa relação, e essa, digamos assim, demanda por abdicar de uma vida social para correr atrás de um sonho, muitas vezes é mal entendido, ou muitas vezes não é entendida, ou até não é aceita. E a gente tem que entender realmente que não podemos ter as benesses, os benefícios, os retornos de 10 anos de uma carreira em 2 anos de trabalho, de 10 anos de uma carreira em 5 anos de trabalho. Por exemplo, eu estou me encaminhando para completar 15 anos de teatro. 15 anos ralando, correndo atrás e fazendo a coisa acontecer aqui no Teatro Cearense. E o meu grupo, o Grupo Arte de Ver, está correndo para completar 13 anos de trabalho. E eu costumo dizer que até o 5º, 6º ano de trabalho do grupo, e meu como artista, como ator, como diretor teatral, né, foi muito complicado, muita ralação. Era muito mais não do que sim. Era muito mais você não consegue do que você pode chegar lá.
E isso, às vezes, acaba confundindo um pouco. Isso, às vezes, acaba desestimulando um muito. Não é nem um pouco, é um muito. E esse desestímulo precisa ser entendido como provação. Precisa ser entendido como os obstáculos que você precisa superar para poder chegar a algum lugar, para poder conquistar aquilo que você sempre ralou. Eu costumo dizer muito que se você quer chegar a algum canto, você tem sim que sonhar. Você tem sim que acreditar, primeiro em você, e depois contribuir para que o seu trabalho também acredite em você. Se você não acredita que o que você faz no palco é um trabalho, você fatalmente não chegará a lugar nenhum. Se você não acredita que o que você faz no palco precisa ser posto à prova todo dia, todo momento, a cada abrir de cortina, você não vai crescer. Literalmente, o trabalho em arte, ele não pode ser desmerecido como um trabalho em uma empresa qualquer. Do mesmo jeito que você tem que correr atrás, do mesmo jeito que você tem que se capacitar, tem que se qualificar, tem que tentar estudar, tem que tentar correr atrás, se titular inclusive, no teatro, na arte em geral, é a mesma coisa. Se você não correr atrás, não se formar, não estudar, não criar base, não criar bagagem, a tua maturidade virá muito tempo depois. Se você não tentar acelerar essa formação para que você veja de outra forma, tenha outras visões, tenha outros rumos, inclusive na mesma coisa que é o fazer teatral, você não chega a lugar nenhum. Você fica dando voltas, você fica andando em círculos e muitas vezes o teu progresso morre em você mesmo. Para você começar, por exemplo, eu quero ser atriz. Me diz aí o passo a passo. O primeiro passo para você começar é você querer. Você tem que querer. Se você não quiser, não adianta. Se o seu pai quiser que você faça teatro, não adianta. Se sua família quiser que você faça dança, não adianta. Você tem que querer. Claro, o estímulo é muito importante. Mas se você não quiser, você não consegue nada. Ninguém vai lutar por aquilo que você não quer. Ninguém vai acreditar naquilo que você também não acredita. O primeiro passo para se fazer teatro é esse querer. Depois é correr atrás. Depois é buscar fazer teatro. Teatro não é uma arte que se aprenda em faculdade. Teatro não é uma arte que se aprenda em curso técnico. Teatro é uma arte que se aprende em palco. Teatro é uma arte que se aprende colocando a cara a tapa todo dia, matando o leão no dente a cada abrir de cortinas. Agora, a formação, digamos assim, os cursos são necessários. O teatro é uma arte que, às vezes, você tem 10 anos de carreira, 15 anos de carreira, 20 anos de carreira e não desenvolveu certas coisas que um iniciante, quando sobe no palco, desenvolve e você fica... Fala, como é que esse cara conseguiu? Não é por sorte, digamos assim, também é por talento. A gente costuma dizer que você não precisa muito para saber fazer teatro. Você não precisa muito para saber fazer dança. Mas você não pode se acomodar só nisso que você sabe. Não pode se acomodar só nesse teu talento inicial. É necessário apurar a técnica. É necessário correr atrás de entender as estéticas. É necessário correr atrás de entender os teóricos. Muitas vezes, o que a faculdade faz? Ela universaliza essa tua visão. Ela expande esse teu pensamento do fazer e começa a te dar base. Algumas vezes, quando você pega a base, pega a teoria, a gente costuma dizer que o ator se perde. O cara tinha tanto talento e pegou teoria e, digamos assim, regrediu. Porque muitas vezes o talento dele era prático, era empírico, e ele não tinha se visto ainda tão cientificamente. E quando você começa a trilhar esse caminho mais teórico, esse caminho mais técnico, esse caminho, digamos assim, mais formativo, você muitas vezes se inibe, porque você se instrumentaliza tanto que fica, vixe, e agora? Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas eu estou fazendo bem ou não? A gente costuma dizer que a formação é importante, mas ela não é 100%. Que os cursos são importantes, mas não são 100%. Assim como o talento é importante, mas não é 100%. Eu posso muito bem não ter talento nenhum,
Mas a minha formação, o meu buscar, o meu trilhar, o meu correr atrás, faz com que esse meu talento apareça, faz com que esse meu trabalho seja amadurecido. Você acredita realmente que uma pessoa que não tem o menor talento, não consegue memorizar texto, você acha que essa pessoa consegue trabalhar, ser um bom ator, uma boa atriz? Claro, claro. Existe na linha artística essa corrente do virtuosismo. O que é que essa corrente diz? Ela acredita que se você nasceu para alguma coisa, você tem condições de crescer nessa alguma coisa. E se você não nasceu para aquilo, fatalmente você não conseguirá nada. Mas essa corrente, ela é apenas uma parte dos que acreditam. Digamos assim, é uma parte que diz que se você nasceu para aquilo, você tem condições de crescer. Mas, por outro lado, existe uma corrente que acredita no trabalho. Você, muitas vezes, não nasce para aquilo. Mas se você correr atrás e se você acreditar e se você buscar formação, você pode sim, por que não? Não é uma arte fechada. A arte, se ela for fechada, ela não é nem arte. Pela própria definição, ela é uma expressão humana livre. Então essa liberdade é uma liberdade do artista propor, uma liberdade do artista escolher, uma liberdade do artista, inclusive, definir se quer ou não ser artista. No próximo bloco, Emetério II volta comigo para dar mais detalhes sobre a arte da interpretação. Não sai daí que eu volto já.